Olá, graça e paz. Eu sou a pastora Elaine Diniz, do Ministério de Mulheres Maravilhosa. Estamos aqui para mais um devocional, mais um tempo com Deus, mais um momento maravilhoso. Hoje Deus quer falar sobre tolerância. Você é uma mulher tolerante? Você sabe o que é tolerância? Você conhece o significado dessa palavra? O mundo tem sofrido, muitas pessoas têm sofrido pela falta de tolerância. Como o ser humano tem sido intolerante nos dias de hoje, não é verdade? A palavra que o Senhor nos dá a respeito da intolerância está em Romanos, no capítulo 15. Vamos ler o que diz a Bíblia? Deus diz exatamente assim, olha, versículo 1: Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Que forte essa palavra! Deus nos chama de fortes. Deus está dizendo, nós que somos fortes, temos que suportar os fracos na fé. É isso mesmo que você ouviu, está aqui escrito na Bíblia Sagrada. Tolerância significa suportar. As pessoas não têm suportado praticamente nada nos dias atuais. Tudo tem se tornado insuportável. Quando olhamos para alguém que discorda de nós, nós dizemos, essa pessoa é insuportável. Tolerar significa suportar. Está interligado com a paciência e com a longanimidade. Tolerar é suportar a fraqueza do outro. Romanos 15 vem nos dar uma aula. A partir do 14, Deus já está falando a respeito de suportar um pouco mais, de tolerar um pouco mais. Pela falta de tolerância, vidas têm sido ceifadas. Todos os dias nós vemos isso. Brigas de trânsito, pessoas intolerantes, pessoas que não suportam as outras, pessoas que não têm paciência, tornando-se cada vez mais intolerantes. Muitas brigas de trânsito têm ceifado vidas por causa da falta de tolerância, porque o ser humano tem se tornado intolerante cada vez mais. Muitas dívidas pequenas, coisas minúsculas estão aí causando grandes problemas porque as pessoas não estão tolerando mais nada. Ninguém tolera mais nada de ninguém. A tolerância eximiu-se, excluiu-se, evaporou, sumiu da face dessa terra. Pessoas que são intolerantes por causa de paixões desenfreadas. Não toleram a rejeição, não toleram o fim de um relacionamento, não suportam a opinião do outro quando o outro diz não quero mais, não aceito mais, não vamos continuar mais. O intolerante causa problemas gravíssimos a uma família inteira porque ele não tolera aquilo, ele não suporta aquilo. E Deus vem falar conosco que nós precisamos entender sobre tolerância, porque muitos casamentos estão falindo, muitas famílias estão ruindo, porque as mulheres têm sido cada vez mais intolerantes dentro das suas próprias casas. Mulheres que não têm tido tolerância, não toleram as mudanças que acontecem nos seus respectivos maridos com o decorrer do tempo. Nós dizemos assim, muitas mulheres dizem assim, ele ficou insuportável. Esse homem está insuportável. Insuportável é o contrário de suportar. E suportar é sinônimo de tolerar. Então, se ele está insuportável, você vai agir com intolerância. Isso tem acontecido muito. As mulheres, os homens, as pessoas nos seus respectivos relacionamentos têm sido intolerantes com a mudança que o outro, sofre durante a sua trajetória. Nós casamos para viver até que a morte nos separe. Então, nós vamos precisar tolerar as mudanças que o nosso cônjuge, o nosso esposo vai sofrer. Ele vai chegar num determinado momento da sua vida que não vai ser mais o rapazinho de outrora, não vai ser mais o galã que você conheceu, não vai ser mais aquele homem envolvente, conquistador com quem você se relacionou. Não, ele vai passar a ser o Senhor, o pai, depois ele vai passar a ser o vovô, e você precisa tolerar essas mudanças, porque você também vai sofrer mudanças no decorrer da sua vida, durante a sua marcha aqui na terra. Muitas pessoas têm sido intolerantes com a inutilidade. Eu só suporto
Eu só tolero enquanto é útil para mim, enquanto a pessoa tem alguma utilidade. Mas lidar com a inutilidade das pessoas, inutilidade no sentido de que não podemos ter proveito nenhum daquela pessoa. Aquela pessoa não pode proporcionar nada para nós. Então, suportar a inutilidade de alguém é sinônimo de amor. Existem pessoas intolerantes com os seus próprios pais porque se tornaram idosos, né? E aí a inutilidade chega em alguns determinados momentos da nossa vida. Em determinado momento da nossa vida, nós vamos deixar de ser as pessoas enérgicas que somos, ativas que somos, e nós vamos nos acalmando. Isso faz parte da velhice, faz parte da nossa vida ali depois dos 70, 80 anos. Mas os filhos não têm tolerado essa inutilidade. Não estou dizendo que o pai idoso é inútil, eu estou dizendo no sentido de que ele não tem mais condição de proporcionar para esse filho, o filho então não suporta aquele pai, e o pai passa a ser insuportável, o pai passa a ser o reclamão, o murmurador, e o filho não tem a menor tolerância com esse pai idoso que deu tanto amor e que deu tanto carinho para esse filho durante toda uma vida, e agora que o pai não tem mais o que oferecer, não oferece mais proteção, não oferece mais cuidado, porque o pai agora é quem precisa de proteção e de cuidados, então ele se torna insuportável e o filho se torna intolerante por achar que o pai é insuportável, quando na verdade é o nosso momento de demonstrar toda a nossa gratidão aos pais que se tornaram idosos e cuidarmos e amarmos e zelarmos e sermos tolerantes, porque voltam a ser como crianças. Precisamos tolerar toda a reclamação, né? Precisamos tolerar o jeito que os idosos vão ficando, né? Depois de uma certa idade. É tempo de tolerância, é tempo de exercitarmos a tolerância dentro de nós. Muitas pessoas são completamente intolerantes com as opiniões que são contrárias àquilo que elas pensam, aquilo que elas imaginam, são intolerantes em relação à cor, em relação à raça, em relação a sexo, em relação à religião. A intolerância tem imperado no meio das pessoas, uma intolerância religiosa, que as pessoas estão como gladiadores em arenas, se matando porque são intolerantes com a religião do próximo, são intolerantes com as opções do próximo. Nós precisamos ser pessoas mais pacientes, benignas, longânimas. Eu não estou dizendo para você concordar com o próximo, concordar com o que o próximo faz, concordar com a atitude, concordar com a religião, concordar com o estilo de vida, não é isso, mas é tolerar, porque nós somos diferentes. Existe uma diversidade na face dessa terra. Romanos 14 vai dizer exatamente assim, olha, ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o e não tenha contenda sobre dúvida, porque um que crê que tudo pode comer e o outro que é fraco come legumes, o que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Nós entramos no momento de julgar todo mundo, de sermos intolerantes quando é diferente, quando não vem de encontro com aquilo que nós acreditamos, e o Senhor está nos dizendo exatamente o contrário. Você não precisa concordar, mas você precisa respeitar, e o respeito faz parte da tolerância. O respeito está ligado com a tolerância. Nós somos únicos, todos nós temos para compartilhar com o próximo e para receber do próximo. É necessário tolerar as diferenças que faz de nós seres humanos ímpares. É aceitar que o outro não é perfeito e que nós também não somos perfeitos, e que na medida que eu tolero, eles também me toleram. Na medida que nós toleramos, nós também somos tolerados. Tolerar é estar aberto para a beleza da diferença que se completa na face dessa terra. É estar aberta para entender que nós somos diferentes, mas nós nos completamos. E aquilo que não vem de encontro com os meus dogmas, com os meus sofismas, com os meus princípios, então eu não preciso ser intolerante. Basta que eu tolere aquela situação, entendendo que somos diferentes, nem melhores e nem piores, mas diferentes uns dos outros. A paz é a nossa meta e a tolerância é o nosso método.
Se nós queremos paz neste mundo que vivemos, nós precisamos nos tornar pessoas mais tolerantes. Nós precisamos tolerar mais as fraquezas das outras pessoas, os momentos ruins das outras pessoas. Tolerar é entender que todos nós somos seres humanos, passíveis de erros, de acertos, de falhas. É saber que nós não vivemos dias bons todos os dias, que cada um tem os seus dias ruins. Inúmeras vezes nós toleramos a amargura de uma amiga que foi abandonada e que se tornou amargurada. Nós precisamos entender isso e tolerar essas pessoas, porque são as pessoas consideradas pelo Senhor fracas na fé, porque se deixam levar e acabam se tornando amarguradas. É tempo de tolerar a tristeza de alguém que vive um luto, que está vivenciando um luto. É tempo de tolerar a limitação do desempregado que vai te pedir uma ajuda, que vai te pedir um auxílio, mas nós estamos intolerantes com todo mundo, intolerantes com qualquer situação. O Senhor está nos ensinando, mulher de Deus tem que ser tolerante, tem que suportar mais. Qualquer coisa que nos acontece, a gente joga tudo para cima e diz: eu não suporto mais, eu não aguento mais. Onde está a sua tolerância? Onde está a sua tolerância para entender que você precisa esperar o tempo do Senhor? Nós precisamos observar que nós toleramos algumas vezes e temos que exercitar isso, né, no quesito de tolerar a falta de educação de pessoas ignorantes. Não é porque a pessoa usou com falta de educação comigo que eu vou revidar na mesma moeda e na mesma proporção. Eu vou tolerar aquilo e eu vou mostrar como é que se faz de forma diferente, de uma forma melhor, de uma forma educada, sutil, né? Tempo de tolerar, nós estamos aí vendo uma leva de jovens que se acham adultos, de adolescentes que se acham suficientes, e nós somos intolerantes, esquecemos que nós também passamos por essa fase, não conversamos com os nossos filhos, tratamos a ferro e fogo, só no pontapé, gritando, mas esquecemos que nós também passamos por isso e alguém nos suportou. É tempo de suportarmos mais, porque quando suportamos nós procuramos ajudar, nós procuramos mostrar com o nosso testemunho como deve ser feito. Então é tempo de nós tolerarmos mais o apressado do trânsito que sai no horário de pico e que quer atravessar de qualquer forma e começa a buzinar. Conte até 10, tolere, espere, não vá revidar o pedinte, o flanelinha que chega ali, não vai tratar com grosseria. Tolere a limitação das pessoas, tolere a hipossuficiência das pessoas, né? Tolere a dependência daqueles que são dependentes de você, os idosos, as crianças. Tolere o seu irmão que ainda depende de uma ajuda sua. Tolere o solitário que te manda mensagem de manhã, de tarde, de noite. O solitário, o carente. Tolere um pouco mais. Seja um pouco mais benevolente, um pouco mais bondosa. Tolerar significa ter uma mente aberta para entender que é o jeito do outro. É a opinião do outro, é o momento do outro, é a criação do outro. Isso não significa que você vai dizer: não, eu concordo com você, você tá certo, pode fazer assim comigo, eu deixo. Não é nada disso. Mas é ser tolerante por um mundo melhor, tolerante para que a paz reine em nosso meio. Pessoas que toleram, existem pessoas que toleram o nosso choro, mas não toleram o nosso riso. Pessoas que toleram o nosso choro porque gostam de nos ver tristes, mas não toleram o nosso riso, porque quando a nossa alegria está explícita, isso incomoda algumas pessoas. Nós temos que tolerar o choro e a alegria das outras pessoas. Nós temos que suportar ver as pessoas alegres, porque eu acredito que o verdadeiro amigo não é o que chora com você, mas é aquele que suporta a tua felicidade sem sentir inveja de você, sem virar a cara para você. Existem pessoas completamente intolerantes com o seu riso. Pense nisso. É necessário uma boa dose de empatia, de se colocar no lugar do outro para entender por que ele está agindo daquela forma, né? Nós julgamos os outros pelos resultados, mas queremos ser julgadas pelas nossas intenções. Quando a gente faz e dá errado, a gente quer que a pessoa veja as nossas intenções. Mas quando o outro faz e dá errado, a gente julga as atitudes daquela pessoa. Tolerar não significa concordar, mas significa lutar e guerrear por um mundo melhor. Conte até 10, respire, não responda de imediato. Tolere mais na sua igreja, tolere mais na sua casa, tolere mais no seu trabalho, suporte a fraqueza dos outros. Tolerar é respeitar. Respeite para ser respeitada. Amém? Deus te abençoe.